Pessoal, chegamos ao fim da quarta temporada de True Detective e nesse vídeo eu vou falar sobre tudo aquilo que não rolou mais uma vez nessa série tão aclamada. No meu ponto de vista, essa quarta temporada de True Detective abordou vários temas importantes da atualidade, como por exemplo ambientalismo, feminismo, a questão dos povos originários, mas eles, ao focar muito nessa questão do conteúdo, eles perderam um pouco a mão em relação à forma. E a gente nunca pode perder de vista que o cinema, ele é uma arte, né? Então você tem que contar uma história usando recursos do ponto de vista formal. Nesse aspecto eu vou destacar algumas coisas aqui que eu acho que ficou devendo assim, a série de uma maneira assim absurda. Por exemplo, quando eu falei no primeiro vídeo em relação à fotografia, eu destaquei assim que no meu ponto de vista eles iam mudar um pouquinho essa ideia de mostrar planos gerais, né, para enquadramentos mais fechados, para dar uma ideia meio de claustrofobia. Porque há momentos na série que existem planos gerais, assim, aqueles planos que parecem os Imperdoáveis, né, a abertura dos Imperdoáveis, assim, que mostra todo o cenário, e em outros momentos esse ângulo mais fechado. Então acabou não sendo uma coisa nem outra. Eu achei que poderia, inclusive nesse último episódio, quando eles estão lá dentro da caverna, se eles exploram mais isso, traria uma sensação muito interessante, né? Mas eles abandonaram realmente essa ideia da forma, porque aquilo dura segundos, eles ali naquele espaço muito apertado, né? E depois eles já vão para um espaço mais amplo. Outro aspecto, a questão do cenário. Eles tinham realmente na mão assim, uma coisa que tem dado muito certo. Eu falei no primeiro vídeo de algumas séries, alguns filmes que têm usado, né, cenários assim de noir nórdico, noir escandinavo. Luther mesmo, né, o último o filme lá do Luther, também tem uma parte que vai lá para regiões assim gélidas, né? Então eles tinham assim em termos de cenário uma das coisas mais interessantes. Eu acho que tirando a primeira temporada, que eu acho que o cenário ali daquela questão meio gótica ali, né, daquela região sulista dos Estados Unidos dá muito certo. Inclusive eles fazem algumas tomadas mostrando os pântanos. Segunda e terceira temporada já não tem mais isso. Então eu acho que tirando o 4, né, a temporada 4 é a que mais se aproximava realmente de ter algo muito importante nas mãos, né? E eles simplesmente não aproveitaram isso, porque eles não trouxeram essa sensação de fim do mundo pra gente, né, como estava na placa lá de Ennis, né, que era ali o fim do mundo, e a gente não sentiu essa opressão realmente de não ter sol. Eu acho que eles jogaram assim pela janela a chance de aproveitar esse outro elemento formal que é a questão do cenário. E a outra coisa é a questão dos personagens. Assim, não tem nenhum personagem interessante nessa temporada. Assim, eu reitero o que eu disse lá naquele vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo da série, né? Você veja eles trabalhando numa coisa, uma investigação super importante, pessoas aparecem ali congeladas e mortas, e era como se a relação ali do Pete com a mulher assim fosse qualquer coisa, se ele tivesse indo no bar, né, encher a cara e ela ficar chateada com ele, assim. Então sabe, essas tensões em relações conjugais que de fato não procedem, né? Se você lembrar bem, o Marty, né, que da primeira temporada, que tinha uma relação ruim, né, com a família, e acaba ficando, né, inclusive sem a família, mas a mulher dele, naquele momento que eles estão investigando aquilo, ela tipo dá uma colher de chá para ele realmente, né? Tem um momento que ele tá lá, ele chega de noite, ele dorme no sofá, assim, na poltrona, e ela acorda ele de manhã com um café, né, querendo dizer assim, sei o que você está fazendo. Óbvio que você pode depois trabalhar outras coisas relacionadas a tensões, né, como a primeira temporada trabalha, mas acho que as tensões ali que existiam entre o Pete, né, e a esposa dele eram muito fracas, realmente tornou a personagem meio chata. Jodie Foster longe dos melhores personagens dela. Acho que tem um momento na série que ela consegue realmente mostrar como ela é uma atriz importante e ótima, né? Que é aquele momento de tensão ali entre o Pete e o pai dele, que dura muito pouco, né? Você poderia ter usado ali a questão do alongamento, né? Que é um recurso, né, literário, inclusive, né, de fazer aquele tempo parecer muito maior do que realmente foi, né. Por fim, eu acho que essa série foi a mais desonesta, assim, com a base de fãs de True Detective, porque a primeira temporada, né, vamos deixar de lado, foi um evento, né, que aconteceu, uma onda, né, que passou e que realmente
não vai retornar, acho, nunca mais. A segunda temporada foi bastante honesta no sentido do que o Nic Pizzolatto ele queria escrever, né, histórias de detetives que não tivesse uma relação direta uma com a outra. E a segunda realmente não se conecta em nada com a primeira. A terceira faz um lembrete lá no final, né, de que existia uma rede, né, de abusos de crianças e tal, uma certa sugestão, né, que talvez até os detetives da primeira temporada aparecessem, mas não aparece. Só que a terceira temporada ela se garante e ela faz a sugestão apenas no final. Agora, a quarta temporada ela nos jogou assim mais do que sugestões, ela nos jogou diretamente na conexão com a primeira temporada e ela fez isso só para captar esse fã, para esse fã ficar criando teorias, né? Foi uma das temporadas que mais teve teoria, que eu acho que é legal isso aí, né? Quem acha que não é importante teoria em série policial precisa ler toda a literatura em relação a isso, o Conan Doyle, o Agatha Christie. O legal disso é fazer justamente as teorias. Então abandonar a forma para focar no conteúdo, e esse conteúdo, se foi filosófico, uma filosofia pobre, uma filosofia de botequim. Se quis ser sociológico, faltou saber colocar melhor esses temas. Eu dizia até no Shorts que essa ficaria acima, né, da segunda, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que essa foi a pior temporada do True Detective. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Se você discorda, coloque aqui suas análises, né? Eu fiz uma análise meio com fígado também aqui, né? Meio como um fã, né, de True Detective, fiquei muito decepcionado. Mas vamos lá, vamos esperar que talvez saia daqui a alguns anos a quinta temporada. Até mais, pessoal.